Eu estava ouvindo agora Olavo de Carvalho, tem o canal dele, né? Que é o Olavo de Carvalho TV. E são conversas, né? Conversas que ele, ele fala sobre os assuntos, né? Cada hora ele está tocando um tema, né? Estou vendo agora um tema sobre lavagem cerebral nas escolas e universidades, né? E ele é um estudioso, então o homem está com 70 anos de idade e passou a vida inteira estudando de tudo quanto é assunto. Então é uma biblioteca viva, né? Andando. Um homem que a gente começa a ouvir, não dá vontade de parar de escutar, porque parece assim que estão tirando os tampões do seu ouvido e as escamas da sua, dos seus olhos, né? Porque nesse ponto aqui, nesse tópico aqui, Olavo de Carvalho TV, na lavagem cerebral, ele está falando sobre as técnicas usadas nos países comunistas e onde há um controle sobre massas, né? São técnicas é, é, de alta eficácia, de eficiência violenta sobre controle de massas, né? Para fazer com que você mude de opinião, pensando que a mudança de opinião foi sua, de livre e espontânea vontade. Falando sobre indução, de persuasão, de um monte de coisa. É incrível. O poder desses países socialistas, comunistas, sobre a população é incrível. E ele fala sobre essas técnicas todas, né? E é o que tem em Cuba, é o que tem desses países horripilantes, né? Dominados por ditadores que fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, ficam assim com aquela mente alucinada, né? O que o PT tenta fazer nas pessoas menos favorecidas de cultura, né? O que ele o que ele fala que é muito mais fácil você lavar o cérebro de uma pessoa sem cultura do que tentar explicar coisa para o pessoal culto, né? Então, infelizmente, no Brasil é um país onde tem muito solo fértil para trabalhar essas lavagens cerebrais, né? Que foi o que acabou acontecendo com o PT fazendo esse. Se você vê esse pessoal do MST, pessoal mais humilde, desse Brasilzão afora, eu fico com pena. Dá pena, porque você vê que o cara tá lá vestido de vermelho, com a camiseta cut, comendo um sanduíche de presunto. Presunto não, mortadela, né? É mortadela e eu não sei, vintão, né? Vintão e mortadela, o cara tá de vermelho. E você vê que a pessoa sequer sabe ler, escrever, não sabe geografia, não estudou. E ali e o que eu não fico com raiva desses manifestantes, que as pessoas são vítimas, né? Eu fico revoltado com quem manipula essas pessoas, né? Eu fico revoltado com quem dá as camisetas, com quem dá o sanduíche, organiza, pega o dinheiro do sindicato, que arquiteta tudo aquilo, né? Porque quando há uma passeata que eles chamam da direita, né, pessoal de verde e amarelo, é por as pessoas vão lá por coração, por uma intenção, lotam a Avenida Paulista, saem pelo Brasil inteiro. Eles vão por um objetivo, saem de casa por livre, espontânea vontade. Esses miseráveis, coitados, que ganham uma camiseta vermelha e um sanduíche, nem sabem o que estão fazendo, estão à deriva em qualquer lugar do Brasil, eles são resgatados é, em lugares aí no meio rural, colocam 10, 15 horas de ônibus para ir para São Paulo, para aparecer na televisão um número é uma pena. E o professor Olavo estava falando sobre toda essa situação e me fez lembrar, porque eu conheço alguns cubanos que moram aqui na cidade que eu moro, que é Araçatuba. Eu
toda vez que eu vejo um cubano, eu gosto de perguntar, porque incrível que os cubanos que saíram de Cuba, que estão fora de Cuba, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas assim que você vê uma cabeça, são politizadas, são pessoas que têm noções de geografia, de história, sabem conversar. Raramente eu vi um cubano fora de Cuba que tá assim, bobão, que não tem conhecimento nenhum, não lê, não se informa. Todos que eu conversei são excelentes pessoas. E eu pergunto como é que é lá, né? Como é que era lá, né? E eles falam, olha, muita gente concorda com o sistema. Já está com a cabeça lavada, porque desde criança, ouvindo aquelas coisas, muitas pessoas concordam que aquele domínio, aquela situação é a melhor forma de governo. E porque é feita uma lavagem cerebral. É muito difícil, ele fala, sobreviver à lavagem cerebral dada nas escolas. A história mudada para favorecer o socialismo, todas as guerras, revoluções, todas as coisas são alteradas para que o aluno cresça tendo uma visão completamente distorcida do mundo. E ele falou assim, olha, precisa ter muito discernimento para sobreviver a essa lavagem cerebral que é feita em Cuba. Muita gente, se você for até lá, não vai e der a oportunidade de sair de lá, não vai sair. Vai defender o que está acontecendo. E eu, por exemplo, alguns médicos que você encontra esse programa Mais Médicos dos cubanos, eu tive a oportunidade, não conversei com nenhum médico, mas conversei com pessoas, com enfermeiras que trabalham juntos com eles, e há uma certa. Aqueles que vão querer pular fora do programa não comentam nada, mas ela falou, olha, eu ouvi gente elogiando o sistema, elogiando o país, o tudo, assim, a pessoa tem toda uma cabeça voltada para aquele ensinamento. Incrível, incrível. Agora, é, é hora de nós nos politizarmos. É hora de nós começarmos a ter um pouquinho mais de reflexão, informação e chegarmos à conclusão que o preto nem era tão preto, o branco nem era tão branco e o xadrez não é tão do jeito que mostrava não. Agora isso parece ser fácil de entender, de explicar para as pessoas, mas não é tão simples não. Então eu fico vendo que enquanto mais a gente tem acesso à informação, quanto mais você fica vendo sobre o que anda acontecendo no mundo, com mais dificuldade você fica de conversar com as pessoas. Isso vai te fazendo ficar um pouco mais isolado, um pouco mais sozinho, porque você tenta explicar a, a ideologia, você tenta explicar o conceito da coisa, o objetivo principal, são alguns valores que deveriam estar mais arraigados no âmago das pessoas e você vê que nem sempre você é compreendido. E ele fala num dos momentos sobre amizade, sobre círculo social, sobre uma série de coisas. Ele fala assim: olha, enquanto mais culto você vai ficando, mais isolado você vai ficando. Porque enquanto muitas pessoas estão vendo futebol, carnaval, acompanhando um monte de coisa irrelevante, enquanto coisas importantes estão deixando de acontecer, você vai ficando sendo considerado um peixe fora d'água, uma pessoa que está assim é, é, com, tocando em tópicos, em pontos que muito assim, complicados e começa a passar a ser incompreendido. Mas isso não é a minha preocupação e a minha preocupação que não é uma preocupação, que a minha alegria e eu me delicio de ver como tem gente boa, culta, inteligente, brasileiros, né? Apesar que os dois que eu acompanho, tanto o Ciência de Verdade quanto o Olavo de Carvalho, estão nos Estados Unidos,
optaram por morar nos Estados Unidos por algumas razões, né, óbvias, mas eles não deixam de se preocupar e comentar sobre o assunto. Eles não deixam de estar pontuando a sua opinião, o que anda acontecendo, o que não anda. Então, para a gente não estender nesse vídeo, 10 minutos, a gente mal começa a falar, já dá 10 minutos. Vamos procurar, se é que há uma intenção de melhorar alguma coisa, o ambiente onde nós moramos, tá sempre com conceitos na mente, sempre pontuando conceitos. O objetivo do qual eu estou indo em tal lugar é qual, para quê, de que forma, qual é o conceito de tudo, para a gente não ficar antagônico, né? Não ir em algum lugar e perder o objetivo daquele lugar, né? E cobrar do máximo de pessoas que você consegue cobrar um cumprimento desse que chama em inglês core values, né? O cerne, os valores do cerne, né? Que a gente possa cobrar as pessoas a fazer o que é correto, né? Independente do que deveria, evitar que a gente faça o jeitinho brasileiro, né? Isso aí é meio pega mal, né? Ouvi dizer que o brasileiro tem um jeitinho, né? Quando você vai nos Estados Unidos, você vê que não existe o jeitinho americano, né? Lá o certo é certo, o errado é errado e tem um caráter, tem algo mais profundo nas situações. Então, um pouquinho de ideologia, pesquisa aí, porque tem tanto assunto, é legal, põe no Google ideologia e estuda um pouquinho, porque é gostoso a gente começar a ter um pouquinho de bases, são plataformas de conceitos, né? São como se fossem umas sapatas de sabedoria, né? Para você se quando você vê uma pessoa pedindo esmola, para você entender o que de fato está acontecendo, tudo tem que ter uma razão, né, de ser, para a gente poder se sentir inserido no sistema, tá bom? Depois a gente continua. Isso é mais um vídeo sobre ideologia. E a gente vai batendo papo aí, vai clicando nos canais e vamos tocando e batendo papo aí. Depois tem mais vídeo. Um abraço.